Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, na segunda semana em que estamos falando Eu Não Posso Desistir. Semana passada falamos sobre a justiça de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos focar na perversidade, né? Como não nos tornarmos perversos nesse mundo em que somos submetidos a atitudes de outros que nos fazem mal e somos então tentados a responder na mesma linguagem ou a desistir de toda a intenção de sermos bons porque achamos que ser bom nos põe em prejuízo. Então nós vamos explorar um pouquinho sobre isso, né, e acabar estudando também um pouco da perversidade que está presente, né, no ser humano, no outro, enfim. E aí eu começo lendo uma passagem do livro chamado Luz nas Trevas, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, onde o capítulo chamado Ditadura da Perversidade traz a seguinte reflexão. Com muita habilidade, espíritos perversos que se reencarnaram com a finalidade de tornar infelizes as criaturas humanas, trazem as lembranças das regiões inditosas nas quais se homiziavam e propõem a cultura na qual se encontram as terríveis doutrinas da degradação sob todos os seus aspectos. O que está se passando aqui nessa reflexão? Que há, sim, né, espíritos encarnados neste mundo que fazem escolhas conscientes e intencionais em causar prejuízo. E nós estamos suscetíveis a cruzar com esses irmãos em diversos setores da vida. A gente pode acabar trabalhando com um espírito assim, a gente pode ter um irmão desse na nossa família, podemos nos relacionar afetivamente, né? Ou ter nas nossas relações sociais. Eles estão presentes entre nós. Por quê? Porque eles, dentro do equívoco, né, das suas intenções, são ignorantes. São ignorâncias diferentes das que eu tenho, mas se estamos no mesmo mundo, é porque precisamos da mesma escola. Precisamos da mesma linguagem educativa que somente o planeta Terra nos oferece. Então, nós falamos na semana passada sobre justiça e trouxemos justamente a consciência que a experiência que estamos vivenciando aqui tem uma proposta educativa. Portanto, ter esse tipo de personalidade na nossa convivência, nas nossas relações, nas nossas experiências no mundo, também é uma proposta educativa. Porque a atitude perversa do outro vai me provocar um raciocínio sobre como lidar com isso em bondade. E aí é uma etapa do desenvolvimento moral que estamos vivenciando, conflituosa por conta da nossa ignorância, que é assim: eu preciso fazer o bem, eu preciso amar. Essa é a proposta divina. Mas até onde o bem que eu faço ao outro não está me pondo em prejuízo? Então a gente precisa de estudo,
A gente precisa enriquecer as nossas ideias com os ensinamentos de Jesus, para que a gente não se perca nas interpretações equivocadas. Porque quando a gente avalia a postura de Jesus no mundo, a gente vê que Jesus foi muito firme nas relações e muito sensível ao mesmo tempo. Ele teve a sensibilidade de compreender o limite do outro, mas ele tinha a firmeza de impor o respeito. Ele tinha a sensibilidade de compreender o equívoco na fala do outro, que o outro estava querendo feri-lo, que o outro estava lidando com a própria incapacidade de compreender e buscando ações de defesa, sendo perversos com ele. Então ele tinha a sensibilidade de compreender, por isso ele não se magoava, ele não ficava, poxa, o outro fez isso, falou isso, estou chateado. Não, porque ele tinha essa sensibilidade de compreender a capacidade e a incapacidade do outro. Mas ele mantinha a firmeza de se posicionar conforme a sua moral. Então, fazer o bem ao outro não significa agradar ao outro, significa respeitar o outro. A forma com que Jesus foi firme sempre foi respeitosa, sempre foi responsável. Ele não assumia para ele o desequilíbrio alheio. Né? Alguns dos apóstolos, por vezes, o questionavam: Jesus, como que você está dizendo isso? Como que você está fazendo? Eles vão ficar com raiva de você, eles vão te perseguir, eles vão querer te prender. E Jesus se mantinha firme, porque ele tinha resistência moral. Já amadurecido, ele não sentia medo em desagradar. Ele sabia que a raiva que o outro sentia era sobre as ignorâncias morais dele, era sobre a incapacidade que o outro tinha de ser justo, de ser bom. É o desequilíbrio dele coerente com quem ele é, com a idade moral dele. Mas eu não vou me igualar a uma idade que eu já não tenho mais. Então eu compreendo a raiva desse irmão. Eu compreendo que ele vai me perseguir. Ele não tem moral suficiente para buscar outros caminhos. Mas eu respeito o meu papel na Terra. E eu honro com a confiança que Deus depositou em mim em vir cumprir com uma missão. Então eu vou cumprir com essa missão. Com amor, com respeito, com acolhimento, com coerência, com justiça e bondade. Então, quando nós estamos falando da perversidade do outro, nós estamos falando da reação que o outro tem frente às suas próprias faltas de habilidade em lidar com situações. Então, o outro sente medo e, ao invés dele buscar ideias que o ensinem a lidar com aquilo, ele tem uma atitude animalizada, porque dá voz ao instinto de sobrevivência, em que quando ele se sente ameaçado, escolhe eliminar a ameaça. Então ele é cruel. E aí é interessante porque nós,
por vezes, nos relacionamos com pessoas que nos apresentam as suas maturidades morais, nos apresentam qualidades, e nós nos encantamos com essas virtudes que esse irmão nos apresenta. Mas basta que a gente vivencie uma situação difícil, uma situação conflituosa, uma divergência de visões, que o outro coloca nas suas atitudes a sua perversidade. E aí a gente se decepciona e começa a vivenciar um conflito, porque eu conheço também as qualidades deste irmão. Então, ao mesmo tempo que eu sinto amor, eu sinto carinho, eu sinto uma vontade, um desejo de fazer o bem para ele, eu também estou sentindo a dor dos seus atos perversos comigo. Ele está sendo cruel. E aí a gente fica num duelo, amar ou odiar. E Jesus não trazia regras de rotular entre amor e ódio, entre certo e errado. Porque ele compreendia que tudo isso é natural. O que nós precisamos fazer é ter lucidez sobre o que está acontecendo e desenvolver a habilidade de lidar com essa personalidade em respeito a ele e a si. Porque o amor universal me inclui. Me desrespeitar é desrespeitar um filho de Deus. Então, esse é o momento em que estamos desenvolvendo essa habilidade de compreender nessa linha tênue entre o bem e o mal, certo e errado que a gente cria, que a gente rotula, que, na verdade, todos nós temos atitudes que vão em coerência à lei de amor e atitudes que vão contra a lei de amor. Portanto, todos nós temos posturas no bem e temos posturas no mal. Agora, há os espíritos que, como padrão comportamental, decidem ser perversos. Para se autoafirmar, para se sentir no poder, e causa todo um desequilíbrio sistêmico, porque está mal resolvido consigo mesmo, interpretando a vida de uma maneira totalmente equivocada. E aí, nessa leitura, Joana de Ângeles nos traz o cuidado que nós precisamos ter, principalmente na fase da juventude, porque é uma fase onde estamos conquistando o mundo, conquistando relações. E a depender de como estamos nos relacionando, essas personalidades perversas acabam nas suas atitudes, nos convidando a atos de vingança, a atos de conflitos, a alimentar essa ira, essa cólera, e sem perceber, mas através das nossas escolhas, nós nos tornamos espíritos perversos. E aí eu te convido a refletir. Como é a sua conduta hoje? Como era a sua conduta quando mais jovem? Você acha que se tornou uma pessoa melhor ou você acha que se tornou uma pessoa mais perversa? Se você se tornou uma pessoa mais perversa, que tal corrigir rumo enquanto estamos aqui, tendo a oportunidade da vida física para exercitar nossas emoções, nossa psique, nosso raciocínio e ir modificando as nossas escolhas em benefício ao nosso progresso. Porque se você se tornou uma pessoa perversa, reavaliando a sua história, você vai identificar as situações que
te motivaram a fazer isso, não no sentido de que você é vítima das circunstâncias, mas no sentido de que, ao vivenciar essas situações, você escolheu se tornar perverso. Ah, mas qual o problema de eu me tornar perverso? O problema é que você está fazendo escolhas que ferem a lei de amor. E hoje você pode até estar sendo beneficiado de alguma forma com isso. Mas como a lei é de amor, e aí voltamos ao episódio da semana passada em que falamos que a justiça natural não muda, a justiça do homem sim, mas a justiça natural não muda, chegará um momento em que você vai ser submetido a situações educativas que vão te levar aos extremos emocionais. E quando você conquistar a consciência da necessidade de mudança, você vai ser tomado pelo arrependimento, faz parte do nosso progresso, e vai precisar vivenciar situações reparadoras. Quanto mais compromissos você faz agora, maior o volume de desafios de reparação lá na frente. Ah, mas e aí? Lá na frente eu vivo. Ok, lá na frente você vive. Temos a eternidade. O livre-arbítrio é uma lei. Nós temos o direito de escolher. Você pode escolher continuar sendo uma personalidade perversa. Você pode escolher lá na frente lidar com todas as reparações. Só peço que você se atente aos momentos em que você sente dor. Porque embora você esteja adotando uma personalidade perversa ou escolhendo ter atitudes perversas, você está fazendo isso por defesa. Você está fazendo isso porque quer se proteger. Você não quer sentir dor. E a hora de você escolher o que você vai colher lá na frente é agora. Do contrário, escolhas, consequências. E na dor estará Deus te ajudando. Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando a suportar, a reparar. Agora, se você não identifica, né, a adoção dessa perversidade, pelo contrário, se você percebe que hoje você é uma pessoa muito melhor do que quando mais jovem, vigia e continua buscando ideias que edifiquem a sua mente para que você tenha sempre recursos para lidar com a perversidade do outro. Porque nós somos amor. E, de novo, quando Deus permite que a perversidade se imprima na nossa vida, tem uma proposta evolutiva aqui. Eu estou sendo provocada a desenvolver a habilidade de Jesus, de ser sensível e firme, sempre com a moral que eu conseguir ter. Porque eu tenho uma idade moral que ainda não é a idade moral de Jesus, mas eu tenho uma moral já estabelecida, eu tenho virtudes já desenvolvidas. Então eu tenho que procurar ter atitudes que imprimam essas qualidades, essas virtudes já desenvolvidas, desenvolvendo também a habilidade de lidar com o mal, fortalecendo a resistência moral. E aí, para concluir, então, eu trago aqui a parte final desse capítulo, que diz assim: cuidando-te de escapar à sedução da loucura devastadora, ou seja, né, quando o outro tem atitudes perversas, acaba virando uma tentação para a gente para responder na mesma moeda, para adotar a mesma conduta. Então, é o que Joana chama aqui de sedução da loucura devastadora.
Organiza o teu esquema de vida mediante diretrizes de equilíbrio, ou seja, busque recursos que te ajude a adotar posturas de equilíbrio, sabendo que ninguém consegue burlar as leis universais que controlam a vida. Estamos falando da lei natural, que não muda. Então, concluímos a nossa reflexão de hoje, falando sobre a perversidade, com um convite para que a gente trabalhe, né, os nossos mau hábitos, os nossos padrões perversos, e também trabalhe para não cair na tentação de adotar essa conduta e esses padrões, porque somos amor. E não estamos aqui para vivenciar dores que nos estraguem, que nos destruam. Estamos aqui para utilizar dos desconfortos e das dores, das alegrias e dos prazeres como impulsionadores da nossa inteligência. Então, estejamos com os olhos abertos para desenvolver a nova inteligência que a experiência está nos convidando. Não é abandono, não é falta de privilégio, não é injustiça. É justo e é bom. Cabe a mim tirar proveito disso, transformando a experiência numa nova inteligência, adotando uma nova conduta. Isso é crescer. Isso é reforma íntima. Semana que vem, a gente continua. Até lá.